Minhas caras, meus caros, chegamos a um dia depois do primeiro turno e algumas considerações precisam ser feitas aqui. Eu vou ter que lembrar alguns números para a gente conduzir o raciocínio. Vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48,43% dos votos válidos, Jair Bolsonaro 43,2% e vão disputar o segundo turno. Vocês se deram conta de que faltaram a Lula apenas 1,57% dos votos, mais um, né, para vencer no primeiro turno? Pouco mais de 1,5 ponto. Não conseguiu, e a partir daí se abrem as portas de dificuldades gigantescas, né? Eu já chego lá. Mas antes eu quero lembrar, porque obviamente isso agora vai esquentar, esse debate vai esquentar, Datafolha, IPEC, Quest e PESP, para citar alguns institutos, acertaram em relação a Lula. Está dentro da margem de erro, né? Falavam aí de coisa de 49 a 52 dos votos válidos. Quando você coloca mais 2 menos 2, em relação a Lula, eles acertaram. O erro se deu em relação ao Bolsonaro. Aí sim, né? É isso que precisa ser pensado, né? O que aconteceu? Até hoje não se conseguiu captar exatamente esse eleitor bolsonarista. Na última hora ele faz coisas, não é? Ou tem algum erro ali na composição da amostragem? Tem uma pista para pensar. Os erros estão concentrados na região sudeste. E aí sim não são pequenos. Então vamos lá. No Espírito Santo, o Jair Bolsonaro obteve uma vantagem de 11,83 pontos. Ninguém previu isso, né? Em São Paulo, a maioria considerava que o Lula estava um pouco à frente, né? Eventualmente 2 pontinhos atrás, e no entanto a vantagem de Bolsonaro foi de 6,82 pontos, no maior eleitorado do país. No Rio de Janeiro, gigantesca também, né? Dava-se empate técnico entre Lula e Bolsonaro, com Bolsonaro à frente, frequentemente, mas no empate técnico. E, no entanto, a diferença em favor do presidente foi de 10,41 pontos, né? Em Minas Gerais, sim, o Lula ganhou, mas muitos falavam de uma vantagem de 10 pontos, 12 pontos, e, no entanto, ela foi de 4,69. Então, os erros principais se concentram na região sudeste, né? E aí é preciso ver o que é que está acontecendo. Quando a gente vai para o Nordeste, as pesquisas acertaram. Aliás, até subestimaram a vitória do Lula. A diferença só não é maior, aliás, em razão disso também. E não, a vantagem do Lula não é ruim, o problema é que se esperava, em razão das pesquisas, da expectativa que se criou, se esperava uma diferença grande, né? Não é que se esperasse tanto mais voto de Lula, o que não se esperava era que Bolsonaro tivesse tudo isso. Eu digo aqueles que cotejaram com as pesquisas, né? Agora, a vantagem do Lula é boa, de 5,23 pontos. Quando você coloca esse número, né, de eleitores, é coisa para chuchu, é gente para chuchu. 6.184.748 votos. Não é fácil tirar essa diferença. O Lula é favorito. Só que agora tem de enfrentar, por exemplo, esse triângulo das Bermudas eleitoral aí, né? São Paulo, Rio, né, Minas, com algumas dificuldades. O Cláudio Castro se elegeu no Rio de Janeiro no primeiro turno, com uma vantagem avassaladora. O Romeu Zema se elegeu no primeiro turno em Minas. Era esperado, né? Mas o Cláudio Castro ainda fez campanha para o Bolsonaro, mas também não com muita energia. O Zema não fez campanha para o Bolsonaro. Agora, pode ser que faça. Em São Paulo, o Tarcísio largou à frente. Ninguém imaginava isso também. Imaginava, que eu digo, é quem acompanhou as pesquisas. Mesmo os institutos bolsonaristas não davam uma vantagem tão grande, né? Então é claro que isso tudo cria dificuldades para o PT. Bom, que agora tem que falar, por exemplo, Simone Tebet, 4,16 pontos, né, por cento dos votos válidos. É muita gente, né? Será que tudo isso migra para Bolsonaro? Se o Lula não perder nenhum voto, será que ele consegue pegar uma parcela dos votos de Simone? Ela já disse que não vai se omitir, o que significa apoio crítico a Lula, né?
E Ciro e seu vexame, 3,04% dos votos válidos. Considerando os votos de Lula, não parece que tenha havido migração de voto de Ciro para ele, mas parece que houve migração de voto de Ciro para Jair Bolsonaro. O que é compatível, convenho, com o discurso que ele fez durante a campanha. Mangabeira Unger, seu interlocutor intelectual, defendeu um artigo na Folha, o voto em Lula, mas com tantas reservas que eu não sei se realmente foi uma recomendação, né? Vem aí a batalha do segundo turno, 52-37 no IPEC, 54-38 no Datafolha, na pesquisa do dia 1º. Claro que isso já está furado. Né? 37-38 para Bolsonaro? Não, ele já fez 43,2 no primeiro turno. Né? Bolsonaro deu uma entrevistinha depois do resultado, não falou mal das urnas, deixou para o Exército. Bom, nem poderia, né, com esse resultado, e mais, elegeu uma penca de reacionários, como raramente vi. Para vocês terem uma ideia, o PL elegeu 99 deputados. Né? A frente liderada pelo PT, né, a federação, elegeu 80. Né? Vai ser um congresso mais reacionário do que esse que a gente tem aí. É isso aí.